Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e lembrando que todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre abertura e fechamento de mercado e trazer as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, corporativo e econômico. Então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo que assim o YouTube entende que ele é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita para cada vez mais pessoas e a gente levar a educação financeira, educação de mercado financeiro também e notícias para você aí que gosta ou que trabalha no mercado financeiro. Se você quiser, acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente encaminha antes das 7 horas da manhã também esse material em PDF para você poder consultar a qualquer momento do seu dia. Hoje, dia 6 de julho de 2021, ontem aí, segunda-feira, abrimos a semana com o índice Ibovespa em queda novamente. Ontem foi um dia aí de feriado nos Estados Unidos, né? O dia da independência, o 4 de julho, é o dia da independência, que se prorroga sempre até o dia 5, feriado nos Estados Unidos. E, inclusive, mesmo em meio ao feriado, as bolsas americanas, né, tiveram altas, né, se formos analisar de forma geral. Mas por aqui, a tônica foi o cenário político, que trouxe novamente aí um dia bem complicado aí para as ações do índice Ibovespa. Bancos de forma geral, Petrobras e outras empresas caindo bastante e levando o índice a novas quedas. E como eu disse, o grande detalhe ontem, o fato relevante foi dentro do setor político, onde documentos aí do Ministério da Saúde comprovam aí que a negociação inicial, a oferta inicial das vacinas da Covaxin eram 50% mais baratas, ou melhor, foram contratadas por 50% a mais do que a oferta inicial e automaticamente aí surgem novamente diversas dúvidas aí em relação a tudo que está ocorrendo na CPI da Covid-19, que analisa também toda essa compra e essa possível propina aí que tenha talvez sido pago aí para integrantes do governo ou tenha sido solicitado aí no momento da contratação. Além disso, ontem aí tivemos vazamento de áudio aí da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, onde ela afirma aí um esquema de rachadinhas enquanto ele ainda era deputado federal, e isso também traz um peso muito grande, lembrando que já eram aí diversas investigações nesse sentido, não somente de Bolsonaro, mas também dos filhos, e isso acaba trazendo aí novamente um temor em relação aos próximos passos da política brasileira. Ontem ainda tivemos a divulgação da avaliação do governo, onde mais de 48% das pessoas que responderam à pesquisa, quase 50%, então tiveram aí uma impressão de avaliação negativa do atual governo, o que gera diversas incertezas, inclusive nos investidores internacionais. Juntamente com isso, ontem nós tivemos a divulgação de que a Petrobras irá elevar o preço dos combustíveis. Ontem tivemos boletim Focus também, com a perspectiva em relação aos próximos passos da economia e, óbvio, ainda fica todo mundo de olho, os investidores aí na divulgação do IPCA que acontece nessa semana, ata da última reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, que é semelhante ao Copom e pode trazer aí novos ares em relação a essa perspectiva econômica, retomada de juros ou redução na compra de títulos lá nos Estados Unidos. Por aqui o pessoal ainda fica de olho na CPI da Covid, aumento dos casos de Covid-19, crise hídrica e reforma tributária, que também aí trazem diversos fatores aí a serem analisados pelos investidores. A Europa ontem teve um dia com as bolsas fechando em alta, apesar aí de um dia de muitas oscilações, como nós falamos desde cedo, e preocupações aí no momento em relação à variante Delta e o aumento dos casos de Covid-19 na Europa como um todo, no mundo, mas ao mesmo tempo divulgação de PMI, uma perspectiva de retomada econômica, então trazendo aí um sentimento duplo aí e uma ansiedade também por parte dos investidores, mas ontem finalizamos aí com leve alta nas bolsas europeias. Por fim, ontem aí nós tivemos continuidade da reunião da OPEP aí que
tem como objetivo aí trazer um aumento gradativo de oferta de petróleo, de barris de petróleo para o mundo, em um ponto onde os Emirados Árabes ali e a Rússia querem ampliar e colocar mais petróleo aí à venda no mundo. A negociação ainda não finalizou, não finalizaram um acordo na reunião da OPEP de ontem e inclusive não temos uma data ainda para a continuidade dessa reunião, o que acaba impactando também no preço do petróleo de forma geral. Vamos olhar para números do fechamento de ontem e a gente consegue analisar um pouco mais todos esses detalhes. O índice Bovespa ontem fechou em queda de 0,55% a 126.920 pontos. O dólar voltou a subir 0,71%, chegando aí praticamente a R$ 5,09. Olhando aí para as bolsas norte-americanas, como a gente já falou, ontem era feriado ali da independência nos Estados Unidos, então fechamento aí de Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones, não temos aí uma atualização em relação a esses números. Mas olhando para a Europa, o euro também subiu e passou novamente dos R$6. Já vínhamos aí algumas semanas com o euro abaixo de R$6. Ontem a alta foi de 0,65% a R$ 6,02. As bolsas de forma geral, o DAX na Alemanha ontem subiu 0,08 a 15.661 pontos, o CAC na França subindo 0,22 a 6.567 pontos e no Reino Unido a alta um pouco mais acentuada de 0,58%, fechando o pregão aí a 7.164 pontos. Na Ásia, ontem nós tivemos aí fechamentos opostos, onde a China teve uma alta de 0,33, depois de ter vindo de forte queda na sexta-feira. China fechou aí a 14.718 pontos no dia de ontem. Enquanto isso, o Japão caiu 0,64, chegando aí a 28.598 pontos, fechamento de ontem, dia 5 de julho de 2021. Já no cenário de cripto, o Bitcoin ontem caiu novamente, caindo mais 4,16%, e o Ethereum caiu 6,18%, forte oscilação aí a nível geral, olhando aí para os criptoativos aí que sofrem diversas pressões por regulação, entre outros pontos que a gente também discute um pouquinho mais durante o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando aí para petróleo futuro, a negociação do Brent, principalmente aí, as negociações aí por conta dessa indefinição em relação ao aumento de oferta de petróleo aí pela OPEP, faz com que o preço do petróleo suba, visto que a nível global as economias estão retomando aos poucos e automaticamente o combustível fóssil acaba sendo mais utilizado e com a quantidade atual o preço acaba subindo. A ideia aí da OPEP é que aumente aí 400 mil barris dia, ou chegando a 500, ao mesmo tempo aí alguns países querem ampliar, chegando aí a 2 mil e não os 2 milhões e não só os 400 ou 500 mil que a OPEP tem tentado colocar no mercado. Então, por isso o Brent, negociação futura, ontem fechou a $77,16, enquanto o WTI fechou a $76,31 o barril. E olhando aí para hoje, também já temos novas altas aí, próximas já de 1,5% de alta, olhando aí para a negociação de petróleo no dia de hoje. Índice S&P 500 VIX, o índice do medo, por conta do feriado nos Estados Unidos também não teve nenhuma movimentação, então mantemos aí o número aí do dia anterior, lá da sexta-feira, 15,04 pontos. E olhando para metais futuros, nós temos aí o ouro ontem sendo negociado a $1.791,75 a onça, o alumínio futuro sendo negociado a $2.555,50 a tonelada, e o ferro refinado aí, negociação futura a 212,46. Olhando isso para ferro futuro, né? Se olharmos aí para a negociação de ontem do ferro, ontem tivemos forte alta, principalmente aí com a retomada lá na China das indústrias, né? Polo siderúrgico da China voltando a
as suas capacidades máximas e automaticamente aí a China comprando também mais, gerando mais demanda e aumentando o preço aí do minério de ferro. Obviamente, como a gente sempre fala, a China também tem tentado controlar o preço do minério para controlar a inflação também dentro do país. Olhando um pouquinho aí para altas e baixas do dia de ontem. Ontem nós tivemos aí entre as principais altas do índice Ibovespa, a BEV3, que é Ambev, subindo quase 3%, 2,92% a R$ 17,94. CPFL6 subindo 1,84% a R$ 6,08. BRKM5 ainda surfando a onda aí das possíveis ofertas em relação à fatia que a Odebrecht, que agora se chama Novonor, quer vender, também continuando aí as altas a 1,76%, fechou a cotação ontem a R$ 61,06. CCRO3, CCR fechando aí a 13,64, uma alta de 1,63%. E Cosan fechando ontem com alta de 1,47 a R$ 24,79. Já as principais baixas de ontem ficaram por conta aí de Localweb, que tem aparecido frequente entre as altas e baixas aqui no índice Ibovespa, oscilando bastante. Localweb ontem caiu 2,72% a R$ 26,07. Os bancos aí sendo liderados aí nas quedas, como falamos lá na abertura, por BBDC4, que é Bradesco, caindo 2,08% a R$ 25,01. B3SA3 caindo 1,88% a R$ 16,11. TOTS3 caindo 1,74%, também voltado à área de tecnologia, fechando aí a cotação a R$ 37,23. E Pecar3, que é pão de açúcar, também ontem caindo 1,60% a R$ 38,58. Olhando aí para a agenda de indicadores brasileiros, hoje não temos nenhum fato tão relevante para ficarmos de olho, ainda tem muita coisa na semana por acontecer, mas olhando para a agenda internacional, nós temos divulgação aí do PMI da construção na Alemanha e no Reino Unido. Olhando aí para o Reino Unido, principalmente a divulgação em relação à construção civil é a melhor dos últimos 20 anos, o que acaba também favorecendo a retomada econômica na Europa. Hoje nós temos a divulgação das vendas no varejo na zona do euro, e a percepção econômica, a confiança econômica aí das pessoas na Alemanha e na zona do euro também, que nós podemos ficar de olho nesse indicador. Além disso, por conta do feriado ontem, hoje nós temos então a divulgação do PMI de serviços e do PMI composto lá nos Estados Unidos. E por fim temos divulgação das reservas cambiais na China, que também vale a pena ficar de olho, lembrando, né, uma das principais potências também, e obviamente a China, como ela depende muito aí, ela importa e exporta muito, sempre é importante esse indicador aí de reservas cambiais lá na China. Olhando um pouquinho para o cenário político que nós trazemos todos os dias aqui, infelizmente continua no radar aí a CPI da Covid, onde os senadores querem adiar o depoimento do deputado Ricardo Barros. O Ricardo Barros já foi inclusive até o STF aí, dizendo que ele quer ser ouvido aí, já que o seu nome aí foi citado em diversos momentos aí dentro da CPI. Lembrando, o Ricardo Barros é o líder do governo que foi acusado aí de intermediar, de negociar a questão da Covaxin, né, da vacina, e supostamente aí fazer parte aí do esquema então que pediu propina para a compra de vacinas, onde o Dominguete, que é o policial lá, que é o vendedor, né, o representante de vendas aí da Covaxin, disse que a princípio havia um pedido aí, inclusive do ex-diretor de logística, que foi indicado aí pelo Ricardo Barros, o ex-diretor de logística, que pediu aí $1 de propina por vacina. Então agora o deputado Ricardo Barros quer ser ouvido e foi inclusive ao STF. Os senadores querem adiar porque foi solicitado, aí inclusive deve ser votado hoje, a quebra de sigilo aí do
do Luiz Miranda, outro deputado, e também do Ricardo Barros, desculpa, que foi solicitado quebra de sigilo de ambos, e os senadores querem ter a quebra do sigilo, querem ter acesso a essas informações antes do depoimento aí de Ricardo Barros, para poder já destrinchar algumas informações antes de ouvir. Mas o STF então deu prazo aí de 5 dias para que os senadores aí se manifestem em relação à oitiva, né, a ser ouvido aí o deputado Ricardo Barros. Ainda assim, ainda falando do tema Covaxin e da CPI da Covid, o Tribunal de Contas da União quer explicações aí do Ministério da Saúde por conta da documentação que foi vazada, da documentação que foi encontrada ali, de por que a oferta inicial era de $10 e o contrato foi celebrado aí, assinado praticamente com 50% a mais em relação à oferta inicial. Lembrando aí, a compra de vacinas, o contrato até foi cancelado pelo governo, mas chegou aí a $15 por vacina, sendo que a oferta inicial era de $10. Então o Tribunal de Contas da União também agora entra nessa jogada. Já falamos lá na abertura do nosso Morning Call sobre os áudios da ex-cunhada do atual presidente Jair Bolsonaro, e agora os senadores, então, eles querem abrir uma CPI da rachadinha, né, por conta aí desse áudio vazado. Lembrando, nada que tenha acontecido no passado pode levar ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro, certo? Então, mesmo que ficasse comprovado aí qualquer ação nesse sentido, isso não daria possibilidade aí de abertura de um pedido de impeachment. O impeachment ele tem que ser em relação a algo feito durante o mandato, o que não caracterizaria aqui. Mas, além desse pedido aí dos senadores, já tramita aí na Câmara um pedido também de CPI das rachadinhas, por conta aí dessa possível situação aí de parlamentares, e aí não é somente o presidente, nem somente os filhos, diversos casos aí que há denúncia de parlamentares que têm seus assessores contratados, e parte do salário dos assessores, então, tem que ser destinado aí ao parlamentar. Esse é um ponto aí que traz aí bastante crítica aos governos de forma geral, e a CPI no Senado também já foi solicitada, mas a quantidade de votos para a CPI não foi o suficiente. Então aguardamos cenas dos próximos capítulos, mas certamente teremos aí bastante movimentação no mercado por conta dessas informações. Ontem também, como a gente já falou, houve aí a divulgação em relação à desaprovação do governo Jair Bolsonaro, que se aproxima aí de 50%, e ao final do dia o presidente anunciou, então, inclusive antes do fim do atual auxílio emergencial, a prorrogação do auxílio até o mês de outubro. Então teremos aí nos mesmos moldes que nós temos atualmente, aí de 150 até R$300, dependendo aí de cada família, de cada beneficiado, que continuam então com auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes, em entrevista ontem também, disse que a ideia do governo é manter o auxílio emergencial enquanto nós não tivermos aí a imunização em massa da população. Então, a quantidade aí de pessoas vacinadas também vai impactar diretamente aí nessa prorrogação aí do auxílio emergencial. E o relator da proposta lá voltada a reforma tributária, né, principalmente no que diz aí a tributação de dividendos, que foi levada aí à Câmara para se tributar os dividendos na casa de 20%, entre outras situações, o relator ele analisa a possibilidade de tentar trazer uma negociação para uma tabela progressiva nessa tributação de dividendos, para talvez amenizar um pouco os ânimos do mercado. A gente sabe aí que desde o anúncio nós tivemos aí diversas quedas no índice Bovespa, fundos de investimento imobiliário também, principalmente aí por conta aí dessa tributação de até 20% de imposto de renda sobre os dividendos. Olhando um pouquinho para a parte econômica, ontem nós tivemos aí divulgação do Boletim Focus, relatório Focus, que é toda segunda-feira. Interessante aí, o IPCA continua subindo pela 13ª semana consecutiva, uma perspectiva de alta no IPCA, chegando acima de 6%, a inflação ao final de 2021, 6,07%, em relação à semana anterior, de 5,97%. O PIB, uma nova projeção de alta, chegando aí o PIB a um crescimento de 5,18%, a taxa de câmbio caindo aí
mais uma vez, chegando aí uma perspectiva de o câmbio fechar a R$ 5,04 ao final do ano. Selic mantida, se imaginava talvez uma perspectiva diferente após anúncio de especialistas e o próprio... Desculpa, ao vivo é assim mesmo. Ontem muitos especialistas imaginavam que o Boletim Focus trouxesse uma nova perspectiva de Selic, principalmente até por falas do próprio presidente do Banco Central, que disse aí durante o mês passado que o Banco Central pode aumentar aí a taxa de juros acima do que o relatório Focus prevê, né? Foi uma das falas aí do diretor-presidente do Banco Central no mês de junho, mas a perspectiva então mantida dentro do relatório Focus para 6,5% de taxa Selic ao final de 2021. E olhando talvez como mais uma notícia positiva, pela primeira semana aí nós tivemos uma perspectiva aí de IGPM, que é a inflação do atacado, das indústrias de forma geral, impactando aí negativamente. A perspectiva, diferente dos 19,12% de IPCA que nós tínhamos aí na semana anterior, a perspectiva agora é de 18,33%, então também trazendo aí um ponto bem positivo em relação à inflação do atacado, que no futuro a gente sabe que sempre aí é repassado ao consumidor e vai afetar o IPCA também. A Petrobras ela sobe os combustíveis aí pela primeira vez na era Silva e Luna, né? O Silva e Luna é o atual presidente da Petrobras. A alta nos combustíveis aí deve ser lá na refinaria é de cerca de 16 centavos na gasolina e cerca de 10 centavos no diesel. E obviamente tudo isso também impactando aí diretamente aí por conta da reunião da OPEP e toda essa crise aí em relação à reunião da OPEP que não finalizou, foi adiado de quinta para sexta, não finalizou sexta, não finalizou ontem e agora esperamos aí os próximos passos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Polícia Federal prendeu ontem também o dono de uma empresa, de um banco de Bitcoin que negociava criptoativos por suspeita de pirâmide, né? Pirâmide financeira, e de lesar aí cerca de 7 mil clientes. Talvez ali a denúncia é de um desvio aí de cerca de 1,5 milhões de reais de desvio por parte dessa empresa. Aqui a gente traz a notícia, mas não é tanto impactante ao mercado, mas sempre trazendo um alento, né, e um aviso, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, realmente a gente tem que ficar de olho. São diversos os casos aí que a CVM recebe, principalmente de denúncia aí de pirâmides financeiras e pessoas aí normalmente prometendo aí retorno acima do esperado. Ao final das contas, a gente pode aí ter ou ser mais um dos lesados em crimes de pirâmide financeira. Olhando aí para juros, né, para a taxa Selic, principalmente taxa básica de juros, cerca de 30% aí dos analistas apostam aí em juros restritivos ainda em 2021 e volta para aquele conceito que a gente já falou aqui, né, até 6,5% de taxa de juros na Selic ainda é considerado neutro. Acima disso, 7,5% já consideramos aí taxas de juros restritivas, né, com o objetivo aí de contrair a economia. Então, política contracionista ao invés de uma política expansionista, como nós tivemos aí no ano passado. Ainda temos hoje com a taxa Selic aí na casa de 4,25%, e aí quando a gente tem aí já na casa de 6%, ela é neutra. Acima disso, nós temos aí como restritiva. Então novamente aí volta talvez uma perspectiva de mudança em relação ao que nós falamos há pouco do relatório Focus e a Selic subindo ainda mais no ano de 2021. O mundo, infelizmente, aí, né, chegou a mais de 4 milhões de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, então mostrando a importância aí da vacinação em massa e de todas as medidas aí que têm sido tomadas aí para a gente voltar à normalidade. Ontem nós trouxemos aqui também a notícia aí de investimentos recordes no Brasil no primeiro semestre, principalmente vindo de não residentes, confiando aí principalmente na B3, mas com todas as mudanças, a possibilidade da tributação de dividendo, entre outros pontos que geram desconfiança no cenário político e econômico brasileiro. No início desse mês, no primeiro e segundo dia desse mês, foram mais de 700 milhões de reais que foram retirados da Bolsa Brasileira por estrangeiros.
Então sempre é um ponto aí de ficar atento, apesar de ainda termos superávit, é algo aí que preocupa um pouco os especialistas, principalmente por essa desconfiança em relação ao investidor internacional. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, ainda com relação ao efeito da pandemia, né, onde muitas pessoas, muitas empresas deixaram os escritórios, principalmente em grandes centros, muita gente trabalhando em home office, né, trabalho remoto, e isso aí fez com que houvesse aí uma migração muito grande, inclusive diversos escritórios, fundos imobiliários aí tendo dificuldade também em relação a manter ali os seus FIIs por conta aí de espaços vagos aí que foram deixados em diversos escritórios. Ainda não existe uma perspectiva específica de retorno, né? Os Estados Unidos vivem essa realidade, muitas pessoas inclusive não querendo voltar ao trabalho normal, outros aí querendo essa retomada, e com isso tudo no Brasil o sistema de coworkings, né, os espaços compartilhados voltam a ganhar espaço, principalmente por essas pessoas que deram essa debandada de escritórios a nível geral. As pessoas deixaram de pagar os aluguéis em grandes centros, em escritórios, agora, conforme querem voltar à normalidade, precisam de um ambiente melhor para trabalhar. Os espaços compartilhados, os coworking aí, podem ser uma boa forma de chegar nesse ponto, e é o que tem acontecido a nível Brasil. A BR Distribuidora pode ir às compras, né? Nós tivemos recente aí a venda da participação de Petrobras em BR Distribuidora, privatização então da BR Distribuidora, inclusive ali o presidente Wilson Ferreira Júnior, que era o presidente da Eletrobras e foi ali para a BR Distribuidora, ele disse que não há uma data específica, mas e nenhum ativo específico que estejam de olho hoje, mas a ideia é que nos próximos meses, semanas ou dias, né, como a gente não sabe especificamente a data, a BR Distribuidora vá para o mercado através aí de compra de outras empresas, compra de novos ativos ou de novas parcerias. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, a gente só traz a notícia aqui, que vale a pena ficar de olho em relação ao mercado de forma geral, cenário corporativo. O fluxo em aeroportos, portos e principalmente aí, das companhias aéreas foi muito maior aí no mês de junho, mostrando aí que a vacinação tem acelerado o setor. Tivemos aí empresas de aviação mostrando aí um aumento aí de mais de 200%, inclusive em relação aos outros meses do ano, principalmente aí por conta aí da vacinação, dessa retomada econômica que a gente espera que aconteça o mais breve possível. E na onda das soluções de crédito e pagamento que muitas empresas atuam, né? A gente vê aí diversos magazines, diversas empresas de varejo aí atuando aí, por exemplo, aí com questões de pagamento, com cartão, buscando ser talvez um futuro banco digital aí para muitos dos seus clientes. Nessa mesma onda, a Rappi, que é semelhante aí ao iFood, ao Uber Eats, que entrega a parte de comida, ela lançou também um cartão de crédito com a possibilidade de cashback, então trazendo também mais uma questão, uma solução voltada à área de pagamentos e trazendo automaticamente mais concorrência aí para os grandes bancos, para as instituições financeiras. Óbvio, ao final das contas aí é benefício para o consumidor final, que acaba tendo taxas mais atrativas e vantagens nesse sentido. E foi anunciado então aí uma parceria entre a Privalha e o BTG Pactual, a Privalha Brasil e o BTG Pactual, para investimento do BTG Pactual num primeiro momento e posterior à coordenação aí do possível IPO que deve sair esse ano de 2021. E nessa negociação, o BTG Pactual teria aí 5% das ações da Privalha e o direito aí de comprar até 5% das ações ordinárias emitidas também em um possível IPO. Tudo situações aí que devem movimentar o mercado nos próximos dias, nas próximas semanas, e podem ter reflexo ainda hoje. Retomando aqui, não é nenhuma recomendação de compra, só trazemos aí notícias em relação ao mercado. Vamos falar um pouquinho aí sobre abertura e fechamento de mercado, agora 6h20 da manhã. Na China, na Ásia, de forma geral, as bolsas já fecharam. A China fechou em queda de 0,35 a 14.667 pontos. No Japão, Nikkei subiu 0,16 a 28.643. E quando olhamos aí para os demais índices,
A Europa, nesse momento, aí, as principais bolsas em queda, principalmente aí com os investidores aí de olho no aumento de casos de Covid por conta da variante Delta. Também preocupados aí porque é o momento aí, eles estão prestes a entrar nas férias de verão, que são as férias mais longas lá, e também em um momento que não favorece, né, principalmente por conta desses aumentos de casos, o que acaba aí deixando de forma geral os investidores preocupados e muita oscilação olhando aí para o mercado de bolsa de valores. Nesse momento aí o DAX na Alemanha cai 0,44, o CAC na França cai 0,40 e no Reino Unido uma lateralização negativa, uma queda de 0,05. Nos Estados Unidos, que ontem nós tivemos aí o feriado, então o pré-market lá nesse momento indica aí Dow Jones com queda de 0,05, lateralizando negativamente, S&P 500 caindo 0,03 e Nasdaq subindo 0,1, olhando aí para pré-market lá nos Estados Unidos. Novamente devemos ter um dia de bastante oscilação, principalmente aí os investidores olhando aí para a questão da variante Delta, possíveis mudanças ou novidades em relação à reunião da OPEP e também os investidores de olho aí nessa semana aí que nós temos a ata da última reunião do FOMC, que já falamos lá na abertura, e também reuniões do Banco Central Europeu, onde também pode haver mudanças também em relação à formulação da meta de inflação e outros pontos de política monetária que podem ser discutidos aí de hoje para os próximos dias. Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais, as bolsas americanas, mas lembrando, o cenário interno ele pode favorecer aí novas altas ou novas perdas em relação ao cenário exterior. O mercado é soberano, a gente não consegue trazer uma perspectiva 100%, mas a ideia aqui é trazer sempre aí o que pode movimentar o mercado, os principais pontos que a gente deve ficar de olho no dia a dia. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo antes das 7 horas da manhã, também em PDF. Bons negócios e até amanhã.